uma noite muito especial para nós. Hoje acontece, então, a 3ª edição do Emagreça. E a gente veio, então, de 2 edições. Amor, não me olha, porque eu vou chorar. A gente veio de 2 edições, onde a gente passou por momentos bem difíceis, que foram as 2 maiores enchentes do estado. E todos nós fomos atingidos. Tivemos os 2 grupos, onde sofreram bastante danos, então a gente se uniu e tentou ajudar, né, todos ali. E esse Emagreça, então, ele vem como uma reconstrução, né, um recomeço, assim como foi a academia para nós. O que aconteceu, então, veio para nos unir ainda mais e fazer a gente ter ainda mais força para trazer esse Emagreça e dar continuidade nesse trabalho que para nós é um propósito de vida, onde a nossa intenção é ajudar muitas pessoas e alcançar muita gente. Então a gente agradece a todos aqui e pedimos também que vocês se permitam nesse momento, se reconectem, e sintam tudo o que a gente construiu aqui para vocês. Foi um trabalho bem especial, com muito carinho. Então, uma boa noite a todos e uma boa palestra. Posso conseguir chegar onde eu quiser. Essa é a Amanda de hoje, assim. Foi um diferencial o Emagreça para mim. O que mexeu comigo foi lá no dia da palestra do Paulinho, antes de optar por participar ou não do Emagreça, em que ele perguntou assim: como é que tu quer te ver daqui a 20 anos? E daí eu me dei conta, pô, eu vou estar com 80 anos, como é que eu quero estar lá? Daqui a 20 anos ainda vou estar de pé. Eu quero ter mobilidade, eu quero depender mínimo dos outros, então eu tenho que me mexer. Diz uma coisa, tem dias que a angústia e o desespero bate forte no peito, né? Tu tenta enxergar uma solução, mas não vê jeito. Eu sei, eu já passei por isso. Geralmente começam com 1 ou 2 quilos a mais. No começo a gente não sente, depois esses quilos acabam virando 5, 10, 20 e a gente começa a sentir o peso das nossas escolhas até ali. E quando a gente menos espera, está fazendo parte de uma estatística terrível que mata milhares de pessoas no mundo por doenças relacionadas ao sedentarismo e ao sobrepeso. Eu lembro dele lá atrás. Tu olha para uma pessoa que hoje tem o físico que tem e compara, ele já passou por todas as etapas. Ele já passou por tudo isso, né? Então ele encurtou o nosso caminho. E isso é que faz mais sentido pra gente. Não é algo teórico, né, de um educador físico que agora quer trabalhar as pessoas para emagrecer. Não, ele passou por isso, ele sabe onde é que o sapato aperta, né, onde é que são as dificuldades, enfim. E ele vem com toda essa bagagem dele para trazer soluções pra gente. Isso é que mais me impactou. Eu acho que essa questão da história dele passa segurança pra gente. Quando ele diz assim, ó, tem como resolver, mas precisa se empenhar, tu tem que fazer a tua parte também, né? Quando menos tu espera, tu tá indisposto, tu tá ansioso, tu já nem se ama mais. A autoestima baixa nos leva próximo ao abismo. Muitos de nós, muitas vezes se dão conta quando estão próximos à depressão já. E aí fica mais difícil ainda. Não tinha autoestima, eu era muito insegura até em relação ao meu trabalho, né? Eu não conseguia confiar muito em mim. E eu não sabia mais quem eu era. As fotos que eu tirava antes, eu evitava tirar foto. Ou sempre colocava meu filho na minha frente para tampar. Mas eu tô aqui hoje para te dizer, existe uma solução. Eu consegui. Ao longo desses 14 anos eu venho colocando em prática tudo aquilo que eu apliquei em mim
em outras pessoas que cruzaram meu caminho durante esse tempo e tiveram os mesmos resultados que eu. É claro que foi um processo de aprendizado, de erros, acertos e uma parcela do desconhecido. Pois existem muitas coisas na tua mente que te travam e te impedem de ter resultado. Mas tudo pode ser mais simples para ti. Eu não disse mais fácil, eu disse mais simples. Porque ao longo desse tempo, dediquei boas horas de estudos planejando um programa de emagrecimento que trabalhasse de fato as questões mais profundas que te levaram a desistir e não acreditar mais em você. O nome desse programa é Emagreça. Porque eu estava muito na busca de encontrar a Laís mulher de novo. Quando eu concluí o primeiro mês de Emagreça, que eu já comecei a ver resultados, eu disse, meu Deus, esse é o caminho. Melhorou muito a minha autoestima. A minha meta era os 3 dias por semana e não falhar. E eu consegui, porque hoje, assim, eu adoro ir para lá, porque eu sei que o resultado que vem depois de um treino, ele me deixa muito bem, né? Então, toda essa questão de bem-estar, de estar mais calma, de não ter tanta ansiedade, isso tudo eu coletei dos treinos, né? Então, eu tive como resposta dos treinos. Hoje, eu não tenho mais vergonha de sair. Aconteceu que agora é o primeiro verão, eu vou me emocionar. Foi o primeiro verão que eu coloquei biquíni e que eu fui tomar banho de piscina com meus filhos. Coisa que eu nunca tinha feito. Eu acho que tudo a gente é capaz. E antes eu sempre tinha um freio, assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não tem que botar o não na frente. Eu tenho hoje a minha autoestima de volta. O Emagreça é a minha resposta como treinador. É o fruto da minha indignação e da minha tristeza ao ver mulheres perderem sua vaidade, homens perderem a sua força, a sua disposição e famílias sendo destruídas por problemas de saúde relacionados aos piores hábitos. Casos de depressão profunda, automedicação em massa e pessoas morrendo lentamente através do que comem e pela falta de movimento. Eu, como treinador, me senti preso e limitado dentro de uma academia. E é por isso que eu tô aqui hoje. Para te alcançar, para pegar na tua mão e a gente caminhar junto em busca da mudança. Valeu a pena ter cuidado de mim esse ano, assim, de ter visto o resultado e principalmente ter percebido essa mudança e estar com gosto de vir para academia. É que nem diz aqui, né? Todos os dias sem errar. Então, é isso aí. Hoje eu tô assim, só sorrisos. Não será fácil. Isso eu posso te garantir, não vai ser nada fácil. Teremos muitos desafios e vocês precisam estar prontos e, acima de tudo, querendo profundamente viver esse novo estilo de vida. Bem-vindos ao Emagreça. É sobre isso, pessoal. Minha equipe sugeriu que eu entrar aqui e a gente tocasse uma música e todo mundo levantasse, mas não cabe isso ainda. Eu fiz questão de olhar esse vídeo aqui no meio de vocês, mesmo que muitos de vocês nem percebessem, porque era aqui que eu estava, aquele cara lá, com vícios, com os piores hábitos alimentares possíveis, sedentário. Era aqui que eu estava. Só que naquela época, não tinha ninguém, e ainda não tem ninguém, fazendo o que nós estamos fazendo. Ainda não. Tomara que apareçam outros e tomara que eu tenha sucesso. Cansar eu não vou. Eu sou incansável. Eu não vou parar. A minha equipe também não. E muitos de vocês talvez nem estejam no momento de aproveitar a oportunidade que estão tendo aqui. Eu não estou vendendo nada. Essas pedras vocês já podem soltar. Eu não estou impondo um estilo de vida porque eu sou fit. Também não.
Essas vocês também podem soltar. Eu estou vendo pessoas aqui de todos os níveis em relação aos cuidados com o corpo e a saúde. Vejo pessoas que treinam, eu vejo pessoas que tentam e param, e eu vejo pessoas completamente sedentárias que não cuidam do que comem, ou acham que cuidam, que têm vícios. E o mais triste é que o último caso citado, normalmente são pessoas egoístas, que foram arrastadas por alguém para estar aqui. Essas pessoas amam vocês. Se vocês estão aqui trazidos por alguém, se vocês estão aqui pensando que isso aqui é uma palestra motivacionalzinha, não é. A gente está aqui para trabalhar a realidade sobre o emagrecimento. E se vocês foram trazidos para cá por essas pessoas, é porque elas amam vocês e querem vocês por mais tempo e com qualidade de vida do lado delas para aproveitar ao máximo a vida de vocês do jeito que vocês merecem viver. E é por isso que essa noite está existindo. Para a gente entender a gravidade do que está acontecendo. Vocês já tiveram os agradecimentos pela presença, mas eu faço questão de agradecer também a presença de todo mundo. Bom Princípio nos trouxe uma nova realidade, esse lugar, essa energia, a equipe maravilhosa que eu formei aqui, nos trouxe uma possibilidade de reconstrução. As nossas 2 edições do Emagreça tiveram 40 pessoas. A Joyce e a Estelle choraram no banheiro, eu estava tranquilo, porque eu sei que eu estou lidando com um público procrastinador. Eu fui esse público. E a gente fez as 2 edições numa sexta-feira, 80 e poucas pessoas garantiram presença, 40 foram. 38 talvez, 40 para mim não me sentir tão mal. Brincadeira, não me sentiria mal. Porque é um público procrastinador. E hoje o nosso medo era o mesmo. Só que hoje a gente tinha 250 confirmações. E a gente deve ter aqui, talvez, 125 pessoas. Deve ser por isso que as estatísticas hoje são as piores possíveis. A grande questão e o que me move a trabalhar dessa forma é pensar um pouco diferente. Hoje eu vejo o educador físico, a minha profissão, os meus colegas de profissão, preocupados, e não tiro a razão deles, cada um escolhe onde quer atuar, em adquirir conhecimento para prestar suporte e amparo para 1% das pessoas que estão aqui dentro. 99% estão lá fora morrendo. E é sobre isso o meu propósito. Sobre alcançar essas pessoas que estão lá fora, sedentárias, fazendo parte de estatísticas que matam, e trazer para uma nova realidade, e trazer para um novo estilo de vida. 5 milhões de mortes no mundo por doenças relacionadas ao sedentarismo. 5 milhões. O que precisa fazer para não ser sedentário? Treinar 150 minutos por semana. Minutos por semana é o suficiente. Reduzem até 47% o risco de vida em idosos. Graças a Deus a gente tem uns 80 aqui na Iron acima de 60 anos. 150 minutos de musculação reduzem até 47% o risco de vida. Ah, mas eu não tenho 150 minutos. Só que se eu chegasse em vocês há 6 anos atrás e dissesse: tu consegue se afastar dos teus familiares, ficar de máscara 2 anos, não ir no mercado, lavar todas as frutas, passar álcool na mão para apertar a mão de alguém, tu ia dizer também: eu não consigo. Só que aí começou a morrer gente. E a gente fez tudo isso.
A pandemia, não estou descartando a gravidade do fato, mas a pandemia matou 20 milhões de pessoas em média, e o sedentarismo vai matar isso em 4 anos. E a gente não tem 150 minutos para se exercitar, para viver com qualidade com meu filho, com meu neto, para aproveitar aquilo que eu construí até agora. Por quê? Porque não existe uma Globo News que vai botar isso aqui numa manchete toda semana. É claro que não. Porque existe uma indústria milionária que vende remédio e fast food para vocês. Então vocês não vão ser alertados disso. Não. Agora, sobre uma pandemia, o arrasto de morte que aconteceu. E sim, muitas decisões guiadas em âmbito político e não preocupados com a nossa saúde. A gente aderiu a todas bem bonitinho. Fez um esforço danado para seguir todos os protocolos. 1 a cada metro. Porque senão eu vou morrer. Mas se tu não está treinando no mínimo 150 minutos de semana de musculação, tu vai morrer igual. Essa estatística eu não inventei. Ela existe. E ela é o propósito de eu estar aqui. Atividade física versus depressão e ansiedade. Nós, brasileiros, o país da alegria, da miscigenação, esse país maravilhoso, né, desse carnaval todo, de ano inteiro, somos o 5º país mais depressivo do mundo. E nós somos o 1º país em casos de ansiedade. Eu não vou listar aqui, porque vocês sabem da eficiência da atividade física para depressão e ansiedade. Não existe remédio melhor. Não existe remédio melhor. Difícil é se animar, levantar e fazer o que tem que ser feito. E eu sei que isso não é fácil, vocês vão entender melhor por que isso acontece ao longo dessa noite. A questão é que 38 pessoas se matam por dia no Brasil. 38 pessoas se suicidam por dia no Brasil. 47% dos brasileiros hoje são sedentários, não fazem nada. E conforme vocês vão acompanhando essas estatísticas, caso haja interesse, em outro momento, vocês vão ver como esses números se correlacionam o tempo todo. Pega uma estatística negativa de doenças relacionadas a vocês vão ver que a quantidade de sedentários é tanta. É tudo muito parecido. Mulheres com vergonha do próprio cônjuge no relacionamento. Mulheres sedentárias no Brasil. Pode pesquisar que vocês vão entender que é muito parecida as métricas. Será que é coincidência? Eu estou há 16 anos, fala 14 ali, que esse vídeo já é um pouco mais antigo, mas eu estou há 16 anos aqui, cara. Pessoas vão e voltam. Meu público é 75% feminino. Não são coincidências esses números. Não são coincidências. Só que quando a gente começa com esse tipo de assunto, quando eu estou aqui olhando para vocês, e eu tenho certeza quando eu falo essas coisas, porque era o tipo de pensamento que eu tinha em relação a isso, já tem alguém que está lá no íntimo assim, eu tô gordo. Eu pensava isso, mas eu me sinto bem. Eu me sinto bem assim, eu estou feliz assim. Não é sobre como você se sente, isso não vem ao caso. E mesmo se viesse ao caso, aconteceu uma vez que eu estava saindo de uma festa, eu encontrei um grande amigo meu que jogava no Juventude comigo, Caxias. Dividimos alojamento lá. E ele olhou para mim e disse: "Bah, Pegoraro,
Mas tu tá gordo, hein, cara? Boleiro não tem muito, né? Os boleiros aqui sabem como é que é, não tem muito papa na língua, né? Eu disse pra ele, ganhei aí uns 15 quilos, mas eu tô de boa, tô feliz assim. Ele disse pra mim, cara, a gente jogou com 14 anos juntos, tu tá com 20 agora. Tu já teve 20 anos de carro, com o teu próprio trabalho e magro, igual eu tô? Receba, pegorado. Eu falei pra ele, não, então como é que tu sabe que tu tá bem? Eu guardei para sempre aquilo ali. Que parâmetro temos, se eu ainda estivesse até hoje com sobrepeso e sedentário? Que moral eu ia ter para dizer, não, eu estou me sentindo bem assim? Como tu sabe? Qual é o termômetro que tu tem? Mas isso não vem ao caso, como eu disse antes. Não interessa sobre como tu te sente. O que interessa é para onde os teus hábitos estão te levando. E não interessa a idade que tu tem. Eu tenho aqui um senhor e um menino. Não interessa a idade que vocês têm. Eu tenho mulher, eu tenho senhoras, senhores. Não interessa a idade que tu tem. Se tu se sente bem com a tua vida hoje, o que interessa é para onde tu está indo. Para onde tu está andando através do que tu come e pela falta de movimento. E isso tem que ser levado em consideração, gente. E se vocês não estão levando isso em consideração por algum momento, precisam a partir de agora se preocupar com isso. E não simplesmente deixar chegar o dia de amanhã e tocar a semana de vocês como se nada tivesse acontecendo. Porque a gente tem carências básicas humanas: comer, beber e procriar. Básico, necessidades básicas humanas: beber, comer e procriar. O nosso cérebro, no que diz respeito à economia de energia e à necessidade de comida, no que diz respeito a DNA, é o mesmo de milhares de anos atrás. Isso é científico. Ou seja, como nós vivíamos? Nós, em grande parte de nossa existência e evolução, corríamos atrás da caça. Por sorte, matava um bicho, comia tudo o que podia, porque eu não sabia quando conseguiria alimento de novo, onde eu passava a caminhar, subir em árvore e tentava economizar o máximo de energia até encontrar o próprio alimento. Com a água funcionava muito parecido. E com o sexo, vocês reclamam hoje, né? Se a fêmea estivesse no cio, acontecia, se não dificilmente, porque era instintivo. E se a gente ainda pensa igual aquele primeiro carinho, o segundo que estão lá, se o nosso cérebro ainda funciona da mesma forma, como que vai ser o reflexo da nossa saúde se hoje a nossa oferta é muito maior? Comida, tá aqui, ó. Manda vir. É muito fácil. Mercado, ilimitadas variedades de tudo que é porcaria industrializada. Bebida não é só a água para matar a sede. A sede é outra. E ainda isso se difunde com a sede emocional e a fome emocional, que a gente vai tocar nesse assunto depois. O que piora e agrava ainda mais a situação, porque os nossos instintos fundamentais, necessários do ser humano, da nossa existência até aqui, eles se potencializam dadas as emoções e aquilo que a gente vive por hoje, sermos mais conscientes e ter uma capacidade muito maior de armazenar traumas e crenças que vão sobrecarregando a nossa existência. Então eu como minhas emoções e eu bebo elas também. Depois a gente fala mais sobre isso. E procriar. Procriar. A oferta de sexo hoje. Eu não estou falando só presencial. O que eu estou querendo dizer para vocês é que agora, no período de home office pós-pandemia, aumentaram 600% o acesso a sites pornográficos no Brasil. Por quê?
é a oferta, é a necessidade por dopamina, por prazer imediato. E é nisso que nós somos baseados hoje. As nossas escolhas são baseadas em prazer imediato. Aquilo que me dá recompensa rápida ou até antecipada é aquilo que me convém. Então tu imagina, tu ficar com uma necessidade constante de procriar, uma necessidade constante de beber e comer como tínhamos lá atrás, com o cérebro pensando 80% do tempo naquilo, só que agora não precisa nem procurar. É fácil. É fácil e está nas nossas mãos. E é por isso que a gente caminha para onde está caminhando. E essas questões, esses hábitos, isso que a gente escolhe fazer, toda essa oferta, tudo isso que está na nossa mão tão fácil, gera o sobrepeso. Obesidade e sobrepeso. E aí a busca por todo mundo é emagrecer. Qualquer treinamento ou palestra que a gente vai, eu e a Estelle, a gente vai muito em palestras e treinamentos, quando toca sobre emagrecimento, é uma devastadora maioria de pessoas que levantam a mão. Só que nem todo gordo é visivelmente gordo. Tem pessoas que são falsos magros, que têm um percentual de gordura maior, mas mesmo assim não aparenta. Porque qual que é o conceito de emagrecimento afinal? Ganhar ou manter a massa muscular e diminuir a gordura. Nesse momento, lá dentro de alguns de vocês, já está rolando aquela frase: ah, mas eu não quero ficar musculoso. Não vai ficar. Não é sobre isso. Não é sobre ficar musculoso. É sobre tu conseguir levantar do vaso sanitário daqui a pouco, logo ali na frente, sem ter que ter aqueles negocinhos para se segurar. É sobre tu conseguir sentar no chão para montar um quebra-cabeça com o teu filho, com o teu neto. Músculo é isso. É sobre tu sair antes de um hospital e correr menos risco de vida, porque tu tem musculatura para inflar o teu peito, tirar o peso do teu próprio tronco de cima dos teus pulmões para respirar. Eu ouvi isso de uma aluna minha chorando. O pai dela teve 2 ou 3 paradas indo para Canoas, chegou lá, ficou uma semana no hospital, o médico disse, ele poderia ir hoje embora, mas ele não tem musculatura para aguentar ficar fora dessa cama. Sabe o que aconteceu? Ele ficou mais 3 semanas no hospital por não ter força física. Pegou uma bactéria e morreu no hospital. Por não ter força física. Músculo é saúde. Por que nós estamos fazendo isso aqui dentro? Isso aqui não é um lugar de malombeiro, de preciosismo, de desfilar com roupinha. Isso aqui é um templo. Trabalho de força existe desde a época de Roma. Desde que o mundo é mundo, existe o trabalho de força. E não é por beleza, não é por estética, embora eu duvide muito que se tu tiver mais bonito, tu não vai ser alguém mais feliz. Isso aqui é um templo de transformação de vidas. Eu vou mostrar exemplos depois, mas eu já vou antecipar que eu estou olhando para uma senhora com 16 pinos na lombar dela, que perdeu 11 quilos em 4 semanas, porque aprendeu a treinar e mudou os hábitos dela. Eu tenho um recepcionista nessa academia que não tem as 2 pernas e treina. Isso aqui não é um lugar de preciosidade, de vaidade, não é. Isso é o resultado. A preciosidade, a vaidade, o orgulho do próprio corpo é simplesmente o símbolo da conquista. Quando vocês começarem a frequentar a academia, primeiramente, vocês vão entender que essa pessoa que está aqui sentada, ela era a gordinha da academia antes.
E muitas vezes tu tem vergonha de, porque tu olha para ela, bah, mas eu não estou no nível dessa mulher. Não existe, cara. Eu era esse gordinho. Eu tenho vergonha de ir na academia. Essas pessoas passaram pelo processo. Elas deram o peitaço e passaram pelo processo. Só que existe uma coisa. Nenhum sentimento que tu carrega é sobre os outros. Sempre é sobre tu mesmo. Sempre. Nenhum de nós aqui é tão evoluído para ter um sentimento real que envolva só o outro. Não. Sempre se trata de você. E a vergonha de vir aqui Se trata do egocentrismo. desce desse salto. Porque a pessoa que tem vergonha de vir na academia, ela pensa que está todo mundo olhando para ela. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ninguém está nem aí para vocês. A pessoa só quer chegar aqui, fazer o treino dela e ir embora, cara. E tu tá na tua casa com vergonha de treinar. É sobre isso, gente. É sobre isso. Então a musculação... Esse nosso macaquinho está sempre junto. Então a musculação é sobre isso. Mais pedras para vocês tirar do bolso. Não é sobre... Eu vou mostrar alguns exemplos depois aqui. E vocês vão entender ainda um pouco mais sobre isso. Então, gente, por que vocês escutam tudo isso? Ai, e tem vontade de me dizer, é tão difícil. Olha para a pessoa do teu lado e diz, é tão difícil. Olha para a pessoa do teu lado. Por quê? Claro que tem pessoas emocionadas que estão treinando há pouco tempo e vão dizer, não é difícil. Calma. Vamos conversar daqui a 16 anos, igual eu que treino há 16 anos. Eu sempre trabalho emoção com os meus alunos. Agora vai, Paulinho, vou treinar todo dia. Calma, cara. Quando tu tiver um filho, mas já pensou nisso? Vai pensando. Quando tiver vestibular, o que tu vai fazer? Mas tem que pensar. A gente tem que se colocar nos cenários onde pode fazer a gente desistir. Eu tenho aluna que está passando por uma situação onde a mãe está com câncer, não está fácil, está difícil, vem atucanada às vezes, troca horário. Mas, provavelmente, quando começou a acontecer aquela tempestade, ela parou. Como eu vou fazer para treinar? Porque não interessa o ambiente que tu está vivendo, o que está acontecendo na tua volta, de bom ou de ruim, nunca deixe de fazer as coisas que te fizeram evoluir até ali. E é a primeira coisa que a gente faz. Aconteceu um contratempo, não está tudo certo, pum. Vou dar uma segurada agora por causa disso. Mas daí é que vai dar merda. Porque a vida é baseada em problemas. Tu sai um, entra no outro. Não é pessimismo isso, é realismo. Estoicismo, estudem sobre isso. Visualizem o pior cenário e saibam como agir sobre ele. E a gente entra nessa ilusão. Mas mesmo sabendo tudo isso, por que é tão difícil? O que acontece no nosso cérebro que nos limita? De forma básica, didática e simples. Por que esse macaquinho está aí? Quando a gente come, bebe, fica em casa jogado olhando Netflix, quando a gente compra algo, quando a gente tem relação sexual, quando a gente tem essas ações, muitas vezes de forma abusiva ou não, a gente tem uma liberação de dopamina no nosso cérebro. Dopamina é um neurotransmissor que nos traz sensação de excitação, né? É a recompensa, nossa. Então, seria tudo muito lindo se para ter os efeitos da dopamina na gente, a gente precisasse comer primeiro, para depois sentir o prazer. Talvez a gente não comesse. Só que aí eles descobriram o porquê de ser tão difícil sobreviver às tentações.
Eu tento não comer um doce, mas Por quê? Foi feito um estudo onde eles colocaram esse macaquinho aqui na frente de uma tela de um computador. E o pesquisador ensinou para ele que quando aparecesse uma figura amarela ou uma vermelha, ele precisava puxar uma alavanca. Quando ele puxava essa alavanca, ele adorava suco de maçã. Um canudinho na boca, despejava suco de maçã na boca dele. Logo ele aprendeu. E ele começou a realizar a atividade. No começo ele se debatia, não prestava atenção, mas logo depois ele entendeu. E ele já focou no computador. E aí eles observaram os gráficos de dopamina no cérebro desse macaco. O que aconteceu? No começo, aparecia a figura, ele tocava, vinha o suco na boca. Quando ele engolia o suco, disparava o gráfico de dopamina, dava prazer assim que ele tomava. Meses depois, quando ele enxergava a figura, já subia o gráfico de dopamina, sem ele ter tocado na alavanca e muito menos ele ter tomado o suco. E piorou quando eles colocaram ele na mesma situação e deram um suco sem açúcar para ele. Aí ele apresentava 2 comportamentos: tristeza e irritabilidade. Aí já entraram no consenso de que havia ali um novo comportamento, a ansiedade. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que a concorrência é injusta. Por que vocês não conseguem treinar? Porque no treino de vocês, quando vocês vier aqui treinar, fizer força porque precisa, não quero ficar musculoso, não interessa, não é para ficar musculoso. É por saúde. Quando vocês vier aqui suar, quando vocês vier sofrer aqui na academia, porque é o que acontece, vocês têm a recompensa que é a endorfina. A endorfina ela é produzida para aliviar o estado de sofrimento gerado pelo treino neste caso. Só que ela só acontece se tu expõe teu corpo a tal. Tu não consegue estar em casa, ou vocês agora olhar para essas máquinas aí e... Ai, meu Deus, que vontade de treinar, chegar a coçar os músculos. Não. Não consegue. Pode até alguém que não conhece academia, eu ia curtir treinar aqui. Não, não é a mesma coisa. Agora, se eu começar a mandar vocês fechar os olhos e imaginar aquele alimento preferido de vocês e sintam o cheiro dele, provavelmente vocês vão começar a salivar sem nem estar enxergando, muito menos comendo. Por que isso acontece? Prazer antecipado. A dopamina e tudo aquilo que vem através dela, tudo que traz dopamina, não traz necessariamente quando tu faz o ato. É antes de tomar o suco de maçã. É quando tu pega o telefone para pedir a pizza, tu já está salivando e escolhendo o sabor para a mulher. Eu quero... Ai, meu Deus. Ai, amor, calabresa, né? Nossa, muito bom. Tu já sente aquela pizza chegando. Então a concorrência é injusta. Diminuam um pouco o grau de frustração de vocês não conseguirem treinar. Porque o que acontece dentro do cérebro de vocês é muito mais grave do que simplesmente eu chamar vocês de preguiçosos. Só que daí entra a pergunta, né? Tá, mas espera aí. Então, essas pessoas que treinam todos os dias, elas têm uma endorfina antecipada? Elas têm o prazer do treino antecipado? Não. Acontece um fator cognitivo muito importante, que é onde as pessoas começam a entender e lembrar do prazer que vão sentir depois do treino. Elas começam a ter essa compreensão de forma racional. E é isso que faz essas pessoas virem todos os dias treinar. Mesmo que esteja quente, mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado. É isso que acontece. Só que isso precisa de tempo, paciência, esforço. E antes de
acima de tudo, estar em um ambiente que te permita isso. Quem você segue aí nas redes sociais? Quando abre o Instagram, aparece mais gente treinando ou mais gente comendo? Os amigos, as companhias de vocês, quem são? Convidam para quê? Param para pensar. Param para pensar no que vocês escutam. E muitos usam o que escutam justamente para se proteger. Final de semana eu vou ter que beber porque o fulano vai lá em casa. Como assim, cara? Como assim ter que beber porque o fulano vai lá em casa? É o que a gente faz. E por que vocês não resistem? Porque a gente começa a escutar piada. As pessoas que estão naquele ambiente, elas começam a exaltar a tua versão antiga. Pá, quando tu bebia, tu era muito mais legal. Pá, não vai tomar nada, cara. Sem graça. Quando tu tomava, quando tu comia, era muito mais ó, tu não é nem feliz. Por que essas pessoas começam a fazer isso? Quando alguém fizer isso para ti, para e observa essa pessoa, o estilo de vida dela e como ela está. Normalmente isso acontece quando começa a acontecer uma seleção natural das tuas companhias. Onde quando tu coloca que tu vai ser diferente, algumas pessoas começam a se afastar naturalmente de ti. Mas antes elas tentam que tu não faça isso. Mas não é porque elas te amam. Ai, se tu parar de beber e comer, que graça vai ter nossas jantinhas, eu amo tanto estar contigo. Não é. Porque quando tu consegue se tornar alguém disciplinado, tu começa a aumentar a sensação de frustração dessas pessoas, de tentar fazer o que tu está fazendo e não conseguir. Daí elas olham para o lado. Tá, eu tô gordo, eu como e bebo de quinta a domingo, mas olha aqui, ó, eu sou normal, ó. Aí aparece tu, melhora, emagrece, não tá comendo, vai na reunião com as migas, leva a marmita, come antes, não bebe, aí essa pessoa olha, mas tem como fazer, eu não acredito que tem como fazer, meu Deus, começa a se sentir fracassada. Então tu aumenta a sensação de frustração dessa pessoa, porque ela tinha que estar fazendo o que tu está fazendo, e ela não consegue. E entre as mulheres, entre os dois é normal. O homem começa a dizer, fulano, eu acho que tu, daqui uns dias tá... Eu cansei de ouvir isso. Porque tu começa a ter alguns cuidados com a tua saúde, tu começa a vestir umas roupas diferentes. Eu me imagino eu com essa roupa que eu estou agora, naquele estilo que eu estava ali há 16 anos atrás. Não tinha como. As mulheres, elas começam a despertar uma outra segurança, uma outra postura. Começam a ter outras amizades que têm outro tipo de persistência e outro nível de disciplina. E aí começa a acontecer uma seleção natural, é o que acontece dentro de Emagreça. Dentro de Emagreça tem uma missão onde as pessoas precisam mandar mensagem para os grupos da família. Estou no programa de emagrecimento que vai muito além de emagrecer. E a partir de hoje, embora eu ame muito vocês, o meu estilo de vida passa a ser um pouco diferente. É muito legal de ver alguns familiares, estou contigo, que legal, vou entrar junto. Mas também é legal de ver o grupo do futebol dos caras. Ih, viado! Figurinha, agora deu. Esse tipo de influência. É nessa atividade que o pessoal do Emagreça começa a perceber com quem que estava convivendo e para onde essas pessoas estão indo e o que de fato é importante para essas pessoas. A tua presença ou o que tu faz? Isso é algo a ser questionado, que a gente se questiona muito, trabalha isso a todo momento. Porque o que acontece, gente, quando a gente procura essa busca por dopamina, esse prazer imediato de comer, beber, e eu preciso, aí tem os gatilhos, eu estou de férias, eu tenho que beber, tá? Só agora nas férias, tá? Tá, ano que vem não vai ter férias. Vai ter de novo, tu vai beber de novo. E no meio do ano tem de novo.
O ano é cíclico. Tem Natal, Ano Novo. Tá, não tem nada para vocês anotar, mas prestem atenção, tá? Vocês não repararam, talvez. Tem Natal, tem Ano Novo. Aí, pum, explode a academia em janeiro. Tá lá a Kátia, igual louca, cadastrando gente. Fevereiro e março, porque é o carnaval. Justo, carnaval não vai ter mais daqui a 100 anos, é o único. Aí, voltam, agora vão voltar de novo. Aí tem a Páscoa. Preciso comer, ganhei muito chocolate, doce para as crianças, cara. Tem um monte de criança que ia adorar, que não tem nem o que comer. Aí vem a Páscoa. Cara, daí depois da Páscoa veio o inverno. A Serra Gaúcha aqui do lado. Tem coisa mais gostosa que o nosso inverno? Não, claro que tem, tá. Mas enfim. É bom o nosso inverno. Um vinho, uma pizza. Terminou o inverno. 2 meses de disciplina e de loucura, começa tudo de novo, cara. Pô, vamos acordar para isso, gente. E quando vocês menos esperam, vocês estão com 60 e poucos anos. Vô, joga a bola comigo. Ou pior, tocando um sininho na cama para alguém vir. Porque todas as vezes que vocês disserem, academia não é para mim, eu quero que vocês já respondam na sequência. E hospital é? Tem um vídeo que viralizou no mundo inteiro, que um médico fez, de situações reais de um senhor que treinou dos 30 anos em diante, 40 anos em diante, enfim, de um senhor que foi sempre sedentário. E esse vídeo mostra a real situação e para onde cada caminho está levando. E muitas vezes, pessoas comentam embaixo desse vídeo, eu não sei nem como é que eu vou estar daqui a 2 anos, eu tenho uma notícia triste para te dar. Tu vai estar vivo daqui a 20, 30 ainda. Fique sabendo que tu vai estar vivo, e é tolice viver nessa ignorância de que eu não sei o que vai ser amanhã, vou me preocupar com hoje. Para, porque é nisso que faz a gente viver nessa gangorra, onde a gente coloca chocolate, mídias sociais, jogos, pornografia, compras, comida, para colocar essa gangorra em um estado absurdo de alegria. O lado da alegria está forte, pesado. O nosso corpo busca homeostase. O nosso corpo busca equilíbrio em tudo, certo? Tudo. Se a gente está desidratado, a gente sente sede. Retém. Se a gente tem fome, a gente desnutre, estoca gordura. Estoca energia ao máximo, economiza energia, começa a baixar os sinais. Então o equilíbrio de prazer e sofrimento acontece da mesma forma. Quando tu coloca tudo para dentro que te dá prazer imediato, teu corpo dá um jeito de equilibrar isso, achando recursos para te trazer para o lado do sofrimento. E ele faz isso de forma constante. É por isso, isso aqui é muito comum com drogados. A cocaína tem 250% maior produção de dopamina do que o chocolate, por exemplo. Quem ama chocolate fica espantado agora. Porque a gangorra é colocada nesse nível, com tudo que a gente consome que nos dá prazer. Até que chega um momento que não adianta colocar mais nada daquele lado. Porque essa balança, ela não nivela. E aí as pessoas vêm dizer que comem porque tem crise de ansiedade, quando na maioria das vezes comem por abstinência da última vez que comeu ou bebeu. Muitas vezes é crise de ansiedade, mas muitas vezes também é apenas a abstinência, porque o corpo buscou tanto equilibrar essa balança que estagnou ela num estado de sofrimento. E aí vocês ficam nesse ciclo vicioso, tentando buscar esse equilíbrio e ele já não existe mais. Até o momento em que tu consegue um prazer simples. Eu sempre faço a correlação do prazer simples com a pasta de amendoim. Dá uma pasta de amendoim para alguém que está firme numa dieta, ela vai adorar.
dá uma pasta de amendoim para alguém que come chocolate todos os dias, ela vai cuspir de volta em ti. Por quê? Porque tu não consegue sentir prazer mais em qualquer coisa. Tu precisa buscar ao máximo uma produção de dopamina para tocar essa balança para o estado que tu estava antes. Tu fica sedento por aquilo. E é por isso que o processo é longo. E é por isso que o Emagreça existe hoje. Porque a gente está cansado de promessas rasas de emagrecimento, de programas e desafios de verão que emagrecem pessoas em curto espaço de tempo e abandonam essas pessoas depois. A gente está cansado com a forma irresponsável que o emagrecimento vem sendo visto. Contando uma historinha para as pessoas que é fazendo treino e dieta que elas vão mudar a vida delas. Enquanto não. E é por isso que dentro da minha equipe, a gente tem o amparo de uma nutricionista, a gente tem consteladora familiar e a gente tem uma psicanalista para tratar muito além do que vai fazer vocês dar uma secadinha ali na frente. Para ir a fundo e fazer vocês ter resultado de forma definitiva. Então, gente, é disso que se trata. Por que a maioria de vocês está perdidos em relação a isso e por que é tão difícil? Isso eu não estou falando só com quem vem aqui com dificuldade de manter um hábito saudável, com dificuldade de mudar o seu estilo de vida. Eu estou falando também com as pessoas que treinam e que normalmente têm recaídas. E é esse o efeito que acontece. Principalmente com quem perdeu peso assim como eu. Porque quem é ex-magro, ex-gordo, o ex-gordo nunca será uma pessoa magra. Guardem essa frase. O ex-gordo nunca será uma pessoa magra. É muito diferente uma coisa da outra. Porque no momento que tu emagreceu, não importa quantos anos depois, tu ainda vai ter essa tendência a voltar a ser quem tu era e o teu cérebro funcionar de forma na qual funcionava. Na Holanda fizeram um estudo, pegaram obesos e mediram a produção de dopamina desses obesos durante o processo de alimentação normal deles. E se constatou que os obesos têm deficiência na produção de dopamina, ou seja, maior dificuldade para deixar de comer no momento que estão comendo. Ou seja, não sentem a saciedade necessária para dizer não, chega. Ou beliscam o dia inteiro sem se dar conta. Ah, mas eu estou fazendo minha dieta. Pote de amendoim inteiro. Por quê? Porque o teu cérebro não diz, chega. E o que mais se espantou é que depois que essas pessoas emagreceram dentro desse programa, foi repetido o teste. E elas ainda não tinham produção de dopamina suficiente para parar de comer. E aí eu entendi por que eu, depois que já tinha perdido quase 30 quilos, eu ia num rodízio de pizza e comia 35 pedaços de pizza e ia para casa sem conseguir respirar. E eu me sentia muito frustrado com isso. Porque o ex-gordo nunca vai ser pessoa magra. Do mesmo jeito que eu não posso me comparar, mesmo depois que eu emagrecer, com o meu colega de treino que está lá atrás. Que pode comer 5.000 calorias por dia, enquanto eu como 2.600 e treino com as mesmas cargas que ele. Porque eu sou ex-gordo, ele sempre foi magro. É outro tipo de genética, é outra resposta. É outra forma de entender e um cuidado para sempre. Por isso que o Emagreça tem toda a estrutura que tem, que dura para o resto da vida. Como assim para o resto da vida? Depois eu explico para vocês. Ter consciência não garante o sucesso do processo. Isso aqui acontece toda semana. Quando as pessoas vêm para mim e elas quase que dão essa palestra aqui para mim. Aconteceu de me pedir ajuda lá,
um aluno aqui, o Gabriel, Paulinho, posso pedir para o moço vir conversar contigo? Ele está meio triste. Tá? Manda subir. Ele subiu, ele sentou na minha frente. Não, eu sei o que eu tenho. Eu sou procrastinador, eu sou preguiçoso, eu começo as coisas e não termino. Eu sei como é que é. Porque eu não me organizo. E daí, quanto menos eu me organizo, menos tempo eu tenho. E eu comecei a ouvir ele falar, né? Estava me dando uma aula. Quando ele ficou quieto, eu disse, tu é o tipo mais difícil de mudar. Porque quando tu me conta toda essa merda que tu faz, tu tira um peso de cima de ti, como se tu tivesse mais próximo a ter resultado, quando não. Quando tu tá mentindo para ti mesmo, quando tu tá procurando uma falsa sensação de tranquilidade, fazendo um autodiagnóstico de toda a porcaria que tá aí na tua cabeça que te impede de seguir. Primeiro desce daí. Muitas vezes a gente vive em um estado muito tranquilo, isso é louvável. Não, eu zen, muito tranquilo. Mas é que eu sou preguiçoso para mim. Eu tenho que mudar isso. Não! Eu sou preguiçoso, mas que merda! Eu não posso ser. Eu preciso mudar essa realidade. Não dá mais. Tem que ter indignação. Tem que ter raiva no processo. Não dá para ficar se conformando com tranquilidade e com uma falsa segurança de que eu sei o que há sobre mim. Não. Não. Por isso que ter consciência não garante o sucesso do processo. Tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, se vocês não tomarem uma iniciativa a partir de hoje, vai ser só informação na cabeça de vocês e uma falsa sensação de que está tudo ok. Porque agora eu fui lá, ouvi o cara falar lá, não sei nem o nome dele, o tal de Paulo, e parece que agora eu entendi o que está acontecendo comigo. Agora vai funcionar. Não vai funcionar. Ter a consciência não garante o processo, o sucesso do processo. Só ilude vocês se essa consciência não toca o emocional de vocês de alguma forma e não se transforma em ação. E eu estou aqui para dizer para vocês que sozinhos não é fácil de transformar em ação. Lá no final, na linha de frente, vocês sempre estarão sozinhos. Sempre vai ser vocês contra vocês mesmos. Só que o ambiente consegue te trazer até aqui. Até aqui. Antes tu estava lá atrás, o ambiente te traz aqui. Daqui até ali, que tu vai ter que fazer esse caminho mais de 100 vezes por dia, que são as decisões, as pequenas decisões que tu toma durante o teu dia. 100, 150, 200 pequenas decisões. O caminho daqui até ali é tu que vai ter que fazer. O ambiente te dá a força, te impulsiona. Fui para a academia. Acordar de manhã para fazer um cardio, fui. Isso aqui é vocês que fazem. Mas o ambiente transforma tudo muito mais fácil. No momento que vocês têm consciência, se colocam em um ambiente propício para isso e passam a transformar isso tudo em ação. Eu não consigo, isso não é para mim. E se eu falhar, aquela mensagem no grupo da família é uma das coisas mais difíceis de fazer logo no início. Apaga, escreve, apague relatos de quem fez. Apaga, escreve, apaga, manda, apaga, edita. Por quê? Vergonha? Não. Aumenta o nível de comprometimento. No momento que tu diz que tu vai mudar, que tu fala que vai assumir um novo estilo de vida, tu aumenta o teu nível de comprometimento. Mas aumentar o nível de comprometimento nem sempre aumenta o teu nível de disciplina. E aí entra o medo de falhar e as pessoas muitas vezes nem começam. Evolua o corpo ou evolua a mente? Isso aqui faz parte de uma crença instalada na gente, desde que a gente é pequeno, que não se pode ter tudo na vida.
Tu não pode evoluir em todas as áreas. Afinal, não se pode ter tudo, né? Tu casa, é normal tu engordar um pouco, porque se tu vai bem no teu trabalho, tá tudo bem tu não treinar. Se tu tá feliz no teu casamento, o teu trabalho não vai tão bem, tá tudo certo, porque, afinal de contas, se eu colocar mais tempo no meu trabalho, eu não consigo dar atenção para o meu relacionamento amoroso. O problema é que a gente aceita tudo isso e toma isso como verdade. E a gente acaba acreditando que tem que escolher uma área da vida para ir bem. Não dá para ir bem em tudo. Porque, afinal de contas, quando a gente ia mal na escola, a nossa mãe chegava assim, olha só, foi mal, então vai ter uma agenda aqui, e a gente vai tentar com que tu te divirta, teu videogame vai ser de tal em tal hora, e a gente vai determinar os teus horários de estudo, porque tem como tu fazer tudo, mas a gente vai organizar, porque até agora não está organizado. Não! Quando que isso aconteceu? Videogame direto para gaveta, as bonecas também, esquece. Foi mal na escola, não tem por que tu brincar, vai sofrer agora. Nunca foi ensinado que dá para viver um meio termo, né? Pô, se tu tá rico, o fulano tá rico, então a vida dele deve estar uma porcaria, ele deve estar roubando. A gente não foi ensinado, pô, o cara ajudou alguém, ele tá bolando um negócio legal, merece. Não, a gente ouvia isso, cara, o tempo todo. E logo, quando se trata aqui de treino, isso aqui sempre começa a entrar como competição das outras áreas da vida. Onde se eu vou dar uma atenção especial para o meu trabalho, não vai ter como eu treinar. Isso é super compreensível, porque a vida toda foi assim que me ensinaram. Certo? Teve um caso de uma mãe, por exemplo, que ela veio aqui. Meu filho tá louco para vir treinar, mas não... Isso teve um caso aqui, tá? Mas isso foi o que mais aconteceu até agora, nesses 16 anos. E me dói. E eu converso, porque não é culpa da mãe. Talvez eu agisse assim também, se não tivesse buscado o que eu busco e trabalhado na área que eu trabalho. Meu filho tá louco para vir fazer academia, mas ele foi mal na aula, então quando ele melhorar a nota, ele vem. Que crença que eu estou colocando nessa criança? A mesma que foi colocada em nós. Se as coisas não estão bem no meu trabalho, eu deixo de cuidar do meu corpo e da minha saúde. Porque isso é que deve ser feito, é assim que eu acredito que a vida é. Certo? Eu preciso focar, melhorar minha mente, minha concentração, aprender mais. Então, o corpo fica de lado. Eu deixo de treinar agora, porque senão eu não consigo fazer os dois. E essa crença que a gente vem carregando com nós. Sou assim e não consigo mudar. Não preciso nem falar sobre essa frase. Não se pode ter tudo, a gente tocou lá em cima. Tenho vergonha, a gente falou antes. Quando tiver tudo certinho, eu me organizo e começo. Quem aqui é assim? Quem aqui é perfeccionista? Tem vergonha, né? Perfeccionismo é um nome bonito que inventaram para covarde. Covarde. O perfeccionista é covarde. Existe perfeição a não ser Deus, sim ou não? Sim ou não? Existe perfeição? Falem alto. Não existe ou é porque o coleguinha do lado gritou? Então olha para a pessoa do lado e diz, não existe perfeição. Não ouvi, olha para a pessoa do lado. Não existe perfeição. O que acontece? Se não existe perfeição, e eu sou o cara que espero ficar tudo perfeito para começar a treinar e fazer dieta, quando é que eu vou começar? Nunca. Então eu me taxo como perfeccionista, justamente para não precisar dar início às coisas que precisam ser feitas e eu não gosto de fazer, porque adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que gosta. E as pessoas, na hora de procurarem uma atividade física, elas procuram algo divertido, dinâmico.
Existem duas colunas na tua vida. Duas colunas na tua vida. Das coisas legais, falando com criança agora, né? Das coisas legais e das coisas não tão legais assim. Parem de tentar botar o exercício, parem de botar tudo que vai te dar um resultado significativo a longo prazo do lado das coisas legais. Elas não vão caber ali, cara. Se a gente fica para trás na nossa profissão, se a gente engorda, se a gente vai mal no nosso relacionamento amoroso, é justamente porque a gente não fez as coisas que não são legais. Que é treinar, estudar, saber o que eu ainda não sei para melhorar na minha profissão e colocar a minha esposa na minha agenda. E dar uma atenção para ela. Ah, Marlene, mas isso não é legal. Não é que não é legal. É que relacionamento é construído dia após dia. Não é quando tu tá bem-humorado. E sim, tem vezes que tu só quer se jogar no teu quarto e ler ou olhar futebol, sei lá, e tu precisa olhar para quem está do lado. Nem sempre é legal também. Fazer de vez em quando é legal. Fazer com constância dentro do relacionamento, o olhar para o cônjuge, nem sempre é divertido, mas tem que ser feito. Então parem de colocar o exercício do lado das coisas legais. Cara, não vai caber ali, só vai frustrar vocês. A gente ficou até agora, foi para trás do trabalho, foi para trás no físico e na saúde, foi para casa no relacionamento, para trás, justamente porque fez só o que era divertido. Pensem nisso. E aí são exemplos que a gente traz, né? Aquelas desculpas que a academia é apenas para bombado. Tu tá bombado, tá, pai? Eu montei antes esse slide. Tu tá pra caralho. Então tem o pai que tá bombado, no slide errado, tá, pessoal? E aí tem aquelas duas senhoras. 67 anos o seu Beto, 62 anos a Maria, 69 anos a Vera. A Vera e a Maria, integrantes do Emagreça, completaram 1 ano, por isso que elas estavam naquele vídeo inicial. São guardiãs do próximo Emagreça, vocês vão entender depois o que é. E o seu Beto lá, ele nunca foi gordo, cara. Só tinha um percentual de gordura alto e uma barriguinha safada aquela. Só o que acontece? Foi diagnosticado com uma doença no estômago, precisou enquadrar o estilo de vida dele, mudar a alimentação, se reinventou, começou a praticar musculação. E a minha mãe era obesa, que veio na carona dele, perdeu mais ou menos uns 30 quilos e o pai se curou da doença dele, principalmente através de exercício físico e dieta. E essas duas moças não preciso nem falar nada, né? Totalmente avessas à musculação, avessas a senhora Vera nunca se imaginava dentro de uma academia. Hoje realiza todas as funções dela em casa. Os filhos mandam parar, não vou parar, eu tenho físico para isso, tenho gás para isso. E é sobre isso. Então academia é para bombados e musculação é para jovens. Cara, tira isso, esquece isso. Aqui não tenho tempo. Aqui eu tenho a Laís, participante do Emagreça também. Esse resultado foi dentro do programa. Médica veterinária, abrindo, se eu não me engano, a 3ª clínica. Cadê a Laís? É isso. 3ª clínica, plantonista. E embaixo o Jaime. O Jaime cansou de vir treinar comigo, com o Daniel, que está lá, de croque nos pés. Estou virado do plantão, esqueci meu tênis, posso treinar assim, professor? Tira e treina de pé no chão. Bora. Mas o médico ganha bem. Grandes coisas que ganha bem. Quem ganha bem não tem sono agora. Pronto. Me dá dinheiro, eu não vou mais dormir. Eu vou estudar direto, meses, porque agora eu tenho dinheiro. Não tem nada a ver a condição financeira da pessoa. É a vontade de querer ter resultado, de querer ter uma saúde e uma disposição diferente. Parem de achar justificativa para o resultado dos outros. Isso é outra coisa que as pessoas fazem para diminuir a sensação de frustração delas. Porque se eu disser que o fulano
tá rico, eu tô quebrado. Ele tá rico. Mas é porque ele roubou. Nossa, que alívio. Eu não roubo. Por isso que eu tô assim. Tá tudo certo. Ah, tá magra. Claro, fez lipo. A mulher treina todo dia, suplementa, faz dieta. Aí eu vou lá e posto antes e depois. Aí vem no direct, ô Paulinho, ela fez lipo, né? Daí eu digo assim, ó, antes de eu te responder, eu te convido, eu vou te dar as aulas e tu vai durante uma semana dormir e acordar, comer e treinar, tudo igualzinho ela, tá? Se tu não cair desmaiada no terceiro dia, eu te dou 1 ano de personal. Porque não tem a ver com a lipoaspiração. Eu tô cansado de ver mulher lipada andando socada pela rua aí. Eu tô cansado de ver gente que fez bariátrica perder uma imensidão de quilos e ganhar tudo de novo depois. Por que isso acontece, gente? É para isso que esse programa olha. É para isso que o Emagreça olha. Na profundidade que isso tem. E vai muito além do que vocês podem imaginar. Essa é minha mãe. Minha mãe foi minha primeira treinadora. Com 11 anos de idade, eu fui para o Juventude porque me levaram de pena. Eu era assim, quadradinho. E aí eu fui e não conseguia correr. Os craques foram, me levaram junto. Me mandaram embora no primeiro treino, é claro. Cheguei em casa chorando, triste. A minha mãe disse, tu vai emagrecer. Vamos lá, filho, vamos começar a se cuidar. A mãe começou a me ajudar. E o meu avô, que deve estar por aqui hoje, ele foi meu primeiro treinador também. Corre em volta da casa, botava uma bola num varal, fazia eu pular. Quando eu alcançava a bola, ele subia mais um pouco. E assim foi que eu tive meu primeiro resultado. Com 14 anos eu voltei para o Juventude, passei no teste. E joguei durante 1 ano no Juventude, depois eu fui para o Caxias. Então, mãe, muito obrigado por tudo. Tu faz parte disso aqui. E o pai sempre do lado, né? O pai era pau para toda obra. Não falava muito, mas no que precisava estava ali. A mãe já era mentora. Tu não sabe o potencial que tu tem. Tu e o teu irmão, ninguém segura se vocês quiserem. Todo dia eu ouvia aquilo ali. Todo dia, todo dia, todo dia. E engraçado que eu falo isso para ela, nem lembra de me falar. Era automático já. Hoje eu replico isso muito com os meus filhos. 67 anos. Não tenho vontade de sair de casa, tenho dores articulares. Minha mãe tinha dores no joelho, que eu não conseguia... Às vezes tinha dor para ir até a loja, que tem uma lombinha. E minha mãe sempre teve depressão. Então ela tinha momentos em que ela ia chorando no treino. Lá atrás, que ela emagreceu a primeira vez, mais de 25 quilos. E quando eu troquei a academia de lugar, eu perdi um pouco ela de mão ali. Ela ganhou tudo de novo. Só que no meio desse caminho, a minha mãe foi se reinventando com a situação do meu pai, foi se conectando com o lado espiritual dela, conheceu a constelação familiar, foi procurando, estudando, foi se conhecendo e participando de um outro ambiente. Hoje ela se mantém magra. E minha mãe treina, ela não faz 1 centímetro de esteira, não. 30 quilos ela perdeu, ela vem, faz 35 minutos de treino. Quando o Gabriel perde ela de vista, dá só 30, que daí... E 3 vezes por semana, 2, e aí tá tudo certo. Cuida da alimentação em casa, se mantém magra. Por quê? Mudou a mentalidade. Mudou a mentalidade, é para isso que a gente olha. Esse aqui é o Thomas, galera. Para quem tem limitação articular, esse é o cara que tem as pernas com atrofia total, porque foi nascido super prematuro, em algumas situações complicadas durante a gestação, que é muito particular da família. E o Thomas nasceu com as pernas totalmente atrofiadas, é nosso recepcionista aí hoje. Quer deixar o vídeo rolar? Pode deixar. 21 aninhos o Thomas tem, eu conheço ele desde os 3 anos de idade, e foi uma alegria poder trazer ele para cá, para treinar primeiramente e depois para trabalhar, com a contribuição do Isaac aí, meu parceiro de treino, futuro nutricionista do Emagreça. Então o Thomas é um exemplo para todos nós aqui. Tem pessoas que teve uma mãe que trouxe o filho para treinar, mas ficou olhando.
paradinha lá, porque não há musculação, eu tenho dor no joelho, não sei o quê. E daqui a pouco o Thomas veio caminhando com as mãos, que é como ele caminha, subiu numa máquina e começou a puxar. A mulher parou completamente o que ela estava falando e começou a chorar. Desesperada. E a Kátia não sabia o que fazer, a Kátia já chora junto também, e tá tudo certo, né? E aí é isso, gente. E eu falo isso para ele. Eu falo e cobro muito ele. Porque ele passou por cima da deficiência dele. Mas as pessoas não passam por cima da deficiência dele. As pessoas têm muita... Ai, tá tudo bem, Thomas, tranquilo. Ah, eu faço para ti. Não. Ô, Thomas, recolhe o lixo. Ele fica pensando já como é que ele vai fazer. Se precisar, ele vai lá e faz. Tem, cara. Chegou aqui nas máquinas, ensinei ele a usar. Ô, meu, o cinto tá lá, tu pega o cinto, tu te amarra. Aí ele não se amarrou no banco, mas ele se amarra no banco para treinar. Pega teu cinto, se amarra no banco, aí já te ensinei como é que é, meu. Se vira. Se precisar botar a anilha, tu chama a gente. Beleza. Esses dias estava indo embora, ô, meu, não vai treinar? Não, não vou treinar porque a Bianca vai mais cedo. A Bianca treinando, eu fui lá, ô Bianca, vai embora? Não, comecei agora. Mentiroso, vagabundo. A Bianca começou agora a treinar, rapaz. Vai matar treino, meu. Ah, eu não entendi. Então, eu sei que tu não entendeu, meu. Vai treinar, meu. Aí ele vai. Por que o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a mesma coisa que ele fez. Eu estou passando por cima da deficiência dele. Vamos fazer uma cadeira especial, diz a Kátia. Espera, Kátia. Ô, Thomas, banquinho assim, quadradinho, dessa altura, sobe aqui. Pum, sentado no banco. Cara... E o que vocês não estão passando em cima? Do que vocês não estão passando por cima para evoluir? O que vocês têm dentro de vocês, ou na rotina de vocês, que vocês não estão atropelando igual o Thomas faz? A falta de tempo? O ciático? A minha lombar? Com a dona Ivone, com 125... A Ivone, ela não gosta que fala dona, Ivone. Com 125 quilos no leg, 16 pinos na coluna. Vocês não estão passando em cima por quê? Do que vocês têm que passar. Não estou aqui para botar tamanho na dor de ninguém. Quem não treina aqui? Tu treina? Tu treina? Tu treina? Vou te fazer uma pergunta. Quer que eu escolha outra pessoa? Ei, se eu te pedir para treinar todos os dias, 2 vezes por dia, acordar de manhã, dentro da tua rotina, não fala o que eu quero ouvir, seja sincero. Todos os dias, caminhar às 7 da manhã, fazer musculação todos os dias, comer 5 vezes por dia sem errar nenhuma refeição, incluindo domingo, começando amanhã, tu conseguiria? Hã? Não. Não conseguiria. O teu filho é o João, a tua neta é a Beatriz. Se eu pegar, colocar o João e a Beatriz no porta-mala de um carro, te ligar no final dessa palestra e dizer assim, o seguinte: se tu não treinar todos os dias, 2 vezes por dia, comer 5 vezes por semana, incluindo domingo, durante 3 meses, os 2 vão morrer. Tu faria? Faria. É sobre isso. Salva de palmas para ela. Tem alguém aí dentro que consegue. Olha para a pessoa do teu lado e fala: tem alguém aqui dentro que consegue. Faz isso, pô. Vocês estão envergonhados demais. Olha para a pessoa do teu lado e fala: tem alguém aí dentro que consegue. Vocês já ouviram falar de mães que levantaram carros para tirar os filhos de baixo? Isso é real. Chega nessa mãe uma semana antes, moça. Levanta esse carro aqui com toda a tua vontade, mas nem pensar. Tem alguém aí dentro que consegue. Vocês só precisam encontrar o nível de motivação externa
não interna, não externa. Motivação interna é aquilo que tu fala para ti mesmo. O externo é o ambiente que te impulsiona. E busca essa pessoa que consegue fazer. Eu usei um exemplo radical, mas existe alguém que consegue. Basta tu dar o nível de importância para aquilo. Basta tu entender de fato que tu está caminhando para uma estatística que leva à morte. E coloca essa pessoa para fora, pelo amor de Deus. Nunca é tarde. Mas cada vez fica mais difícil. Comecem hoje. Obrigado, Thomas. Thomas está na faculdade hoje, por isso que ele não está aqui. Fazendo faculdade na Feliz todas as noites. Ter o nome na agenda. Não adianta você sair daqui numa animação que agora que vai funcionar, porque eu sei, porque eu ouvi, se tu não coloca o teu nome na agenda. Ah, mas tu não sabe, cara. Não interessa se tu sabe ou não o que tem que fazer, é uma questão de ritual. Às 10 da manhã, Paulo, treino. É ritual. Nós temos o nosso, eu não tenho tempo. Então tu é boca aberta, porque o tempo é teu, tu tá dando para quem tu quer. E se tu não coloca o teu nome na agenda, acaba que tu olha para ela, tu tem compromissos relacionados a terceiros em toda ela, e tu fica para trás. E isso está acontecendo há quantos anos já? Ai, mas eu faço tudo por todo mundo, eu cuido, eu tenho pequeno, eu tenho grande, eu tenho... Sabe o que tu tem? Tu tem a síndrome do herói. Isso não é pelas pessoas que estão na tua volta. Isso é para fortalecer o teu ego e para te sentir a heroína salvadora do mundo que cuida de todo mundo. Quando tu fala, repara, eu observo demais as pessoas, e é por isso que eu estou aqui. Mas eu não tenho tempo porque eu faço tudo para todo mundo. A musiquinha aquela e uma capa na hora. Grandes coisas que tu está fazendo. Se tu morrer amanhã, o que essas pessoas vão fazer se tu morrer amanhã? Estão lascadas nada. Tu que pensa que elas estão lascadas, vão ser que nem o Thomas, vão dar conta. Elas vão dar conta. Onde tem alguém fazendo muita força, tem alguém se tornando muito fraco. Então, se tu tá fazendo tudo para todo mundo, tu tá fazendo duas grandes merda. Uma, não tem tempo para ti. E outra, tá deixando as pessoas da tua volta fracas. Fracas. Fazer tudo para todo mundo não é para os outros. Mais uma vez, como eu falei no começo dessa oratória, é sobre você mesmo. Tu faz isso para fortalecer o teu ego de herói, de heroína, que faz tudo e que salva o planeta a todo momento. E o nome na agenda é muito importante em todas as circunstâncias. Dentro do Emagreça, as pessoas vão ter todo o material didático que vai ser recebido no final, onde vocês vão ter o mural da disciplina, onde vocês vão fazer a roda da vida de vocês, ver as áreas da vida em que vocês não estão se dedicando suficientemente numa avaliação feita por vocês mesmos. E vocês vão colocar todas as áreas deficientes em espaços na tua agenda. E concluindo aquilo, vocês preenchem o mural nas cores de satisfação, que é verde. Se não concluiu, é vermelho. Esse controle, mas isso parece coisa de criancinha, sim, porque somos crianças querendo sair de onde estamos. Dentro do que diz respeito à saúde e corpo, a maioria de vocês estão gatinhando. O Emagreça não é chegada, o Emagreça é caminho. Por quê? Não estabeleçam a disciplina de vocês, não entreguem a disciplina de vocês nas mãos dos resultados. Definir perder 30 quilos e seguir obsessivamente aquilo vai te levar a perder 30 quilos e abandonar tudo que tu fez. Porque quem se engrandece com elogios despenca com as críticas. Quem aumenta a disciplina com resultado se torna alguém indisciplinado quando não o tem.
E isso é preciso muita atenção durante todo o momento. E é o que acontece nesses programas, desafios de emagrecimento, enfim. As pessoas estabelecem metas, normalmente vendem os programas assim. Perde 5 quilos em uma semana. A galera compra na hora. Porque treina o cérebro para 5 quilos e depois disso. Quando a gente começou a trabalhar no Emagreça, a gente já sabia que era muito mais profundo do que parecia. Eu não passei por metade das situações que levam uma pessoa a ter dificuldade para emagrecer. Porém, eu tive pessoas dentro da minha família, eu tive pessoas no meu histórico de vida que me mostraram que não é só treino e dieta. Por uma boa parte da caminhada, eu me senti frustrado, porque eu estava na cadeira, no curso errado. Mas não, eu só preciso saber o que eu ainda não sei, foi o que eu pensei na época. E ter as pessoas certas do meu lado para ajudar de fato quem nos procura. E muitos, não são poucos, muitos casos de obesidade, eles vêm através do abuso sexual. Muitos. Nem sempre esse abuso leva às vias de fato. Um toque na coxa, um olhar insinuoso de alguém da família, elogios e aproximação excessiva, cantada de tio bêbado. Tudo isso gera crenças, geram traumas. E essas pessoas, mas por que engordar? Simplesmente porque gordinho ninguém vai me assediar. Gordinho eu estou seguro. A gente teve casos de emagrecimento dentro do Emagreça gigantescos antes de chegarem no programa que recuperaram 50 quilos em pouco tempo. Misteriosamente, não. Escudo, defesa. Defesa. E não são só mulheres, não. Não são só mulheres. Então são questões profundas que muitas vezes as pessoas elas se colocam numa situação de, não, mas eu sei, eu perdoo, está resolvido. Foi um vídeo que deve ter chegado em você sobre abuso, que eu fiz de uns 3 minutos, da campanha de tráfego do Emagreça. E uma seguidora minha escreveu, agora tudo faz sentido para mim. Se ela estiver aqui, eu quero que ela vá lá falar comigo depois, eu não conheço o rosto dela. Agora tudo faz sentido para mim. Eu luto, emagreço, engordo minha vida inteira. E eu fui abusada pelo meu pai, dos 7 aos 12 anos, que eu lembre. Pode ter sido antes. E aos 12 anos eu vi que aquilo não era certo e procurei ajuda. Então, gente, não é tão simples. É por isso que eu estou amparado pelaquela mocinha lá, ó, a dona Marlene Zires, e pela Gi, consteladora familiar e psicanalista de mão cheia, que inclusive elas vêm há algum tempo contextualizando a situação da dificuldade de perder peso e os transtornos alimentares através do que as pessoas sentem. A necessidade de buscar um equilíbrio e uma ordem emocional por causa desse tipo de trauma gerado, ela vai muito além de qualquer treino e dieta que eu possa colocar aqui. Muito além. Você come suas emoções. Aí a gente vem para tudo isso. Tentar identificar os momentos em que isso acontece, o momento onde tudo isso começou, o que pode estar relacionado a isso. Porque eu não consigo imaginar, foi difícil para mim, emagrecer, se manter saudável,
Mas o sofrimento é muito grande dessas pessoas que a gente acompanha. E de outras que acabam não se sentindo no momento ou seguras para olhar para isso e acabam se afastando. Isso me dá uma dor maior ainda, porque a gente tem a estrutura necessária e a gente tem profissionais capacitados para olhar com isso de uma forma diferente. E ainda uma corrente de apoio com outras pessoas que vão te dar a mão, que vão, é isso, eu sei que é. Eu passei por isso, ou pelo menos eu imagino como tu deve estar te sentindo. Essa é a complexidade. E geralmente na psicanálise isso se revela muito. Né? O comer as emoções, o porquê. É tudo muito subjetivo. É de uma compreensão no começo, as pessoas, elas... Vou ter que falar da minha infância por quê aqui. Mas depois as coisas vão acontecendo de uma forma maravilhosa, porque tem uma condução capaz para isso, um amparo para isso, que é agir. E eu posso estar comendo por alguém. O que eu quero dizer com isso? Que situações de abandono, de separação, situações dentro do teu histórico familiar, que tu possa até nem conhecer, de alguém que possa ter abrido mão até de se alimentar para sustentar alguém da tua família, para proteger um filho. Tudo isso tem impacto direto, de forma sistêmica, em quem vocês são hoje. Ah, mas eu puxei pelo fulano. Não, tu não puxou. Isso são padrões. E padrões não é simplesmente puxar por alguém. Padrão é tu reproduzir de forma repetitiva coisas que tu nem nota e muitas vezes não sabe nem por que faz. E na constelação familiar dentro do Emagreça, a gente tem um olhar sistêmico para tudo isso. Quem já participou sabe como é. Eu sei, gente, eu sei que tá maçante, eu sei que tá chato, já tem gente bocejando. Saúde. Então, tudo que eu falo não faz muito sentido ou é informação demais, né? Eu vou convidar vocês agora a ficarem todos em pé por um momento. Nesse momento, eu quero que especialmente, aquelas pessoas que hoje não treinam, não fazem exercício, não se priorizam, não comem de forma correta, que sentem que sua autoestima, que a sua moral, que existe ansiedade, que existe depressão, autoestima e moral lá embaixo. Eu quero que especialmente essas pessoas se concentrem única e exclusivamente na minha voz. As demais pessoas que estão aqui, doem a sua energia nesse momento. Soltem bem os braços todos, relaxem os ombros. Concentrem na minha voz nesse momento. Respirem fundo. Respirem fundo 3 vezes. Isso. Esqueça tudo lá fora agora. Se conectem apenas com você mesmo. Respira fundo. Isso. Relaxe os ombros, solte as mãos. Eu quero que você se imagine agora caminhando por uma trilha, em meio às árvores. Você escuta os pássaros.
Você sente a brisa. Você aprecia a paisagem nesse momento. Despreocupado, tranquilo. Ao caminhar mais um pouco, você enxerga uma casa. Você se aproxima, abre a porta. E essa é a casa onde você passou a sua infância. Você procura nesse momento aquele lugarzinho que você mais gostava de ficar. Tranquilo, se acomoda, sinta essa casa, o cheiro que ela tinha, aquele silêncio. Você nota que na sua frente, existe uma tela. Na sua mão direita, próximo a ela, um controle. Você não pensa duas vezes e liga essa tela. E nessa tela, você começa a enxergar a sua vida daqui a 15 anos, com os hábitos que você tem hoje. Como está o seu corpo? Como está a sua disposição? Repare no jeito em que você se levanta de uma cadeira, na maneira como você se move. Como está o seu corpo? Como está a sua saúde? Sua disposição ao acordar? A quantidade de remédios que você precisa tomar? Você olha para tudo aquilo neste momento e essa imagem vai ficando opaca, escura e desaparece em questão de segundos. Espantado nesse momento, imagine-se levantando desse lugar e saindo pela porta dos fundos. Ao sair, mentalize um campo aberto, um gramado verde. Sinta a grama tocando a sola dos seus pés. Sinta a brisa tocando o seu rosto. Escute o som dos pássaros. Sinta a energia desse lugar. Você olha no horizonte e nesse momento você enxerga uma esfera dourada. E nessa esfera você visualiza a sua vida daqui a 15 anos com os hábitos que você escolhe viver através de hoje. Olhe para essa esfera, veja a sua disposição, veja a sua energia, veja como você se movimenta, as roupas que você veste. Nesse momento, você sente uma energia atrás de você. Você sente uma presença atrás de você. Você se vira e ali estão seus pais. Seu pai coloca a mão sobre o seu ombro direito. Sua mãe te olha com um sorriso de afirmação e alento. Sinta, olhe para os seus pais nesse momento. Sinta a energia de afeto, de proteção. Seus pais te olham com lágrimas nos olhos e te dizem com um sorriso no rosto: vá, meu filho, viva a vida que você merece viver. Nesse momento, você se vira em frente a essa esfera dourada e visualiza a sua vida com disposição, a sua vida do jeito que você merece, com as pessoas que você ama. Sua saúde, sua autoestima, essa é a vida que Deus te fez para viver. Essa é a vida que você merece viver. E essa esfera vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais intensa, e se torna um sol que sobe ao céu e ilumina a coroa, a sua coroa. Sinta a energia desse momento. Sinta a energia da vida que você merece viver, a vida que você escolhe viver a partir de hoje. Nesse momento,
Respire fundo. Vá abrindo os olhos lentamente. Alguém viu alguma coisa? A nossa capacidade de tornar real, a nossa capacidade de visualizar para onde estamos indo e principalmente o que queremos da vida. A nossa capacidade de entender que merecemos viver algo grande. Deus não nos fez para viver uma vida medíocre. Deus não fez vocês para ter vergonha de sair de casa, para viver em depressão e ansiedade, presos no passado, ansiosos pelo futuro. Deus fez cada um de nós para viver algo grande. Só que ninguém é capaz de acreditar por vocês. Vocês precisam acreditar. Vocês precisam acreditar profundamente e querer acima de tudo e mais do que ninguém essa mudança. É para isso que a gente está aqui hoje. É para olhar para tudo isso que eu falei aqui, para vocês levar para casa o que vocês visualizaram em relação ao caminho que vocês estão tomando. E para vocês levar para casa principalmente a certeza para onde vocês querem ir. Não porque eu estou dizendo, não porque é uma modinha ou estilo de vida que eu acho bonitinho de viver. É simplesmente porque as estatísticas são as piores possíveis. E me dói como educador físico, me dói como treinador e me dói como pai de família ver tanta gente sofrendo hoje. E é para isso que o Emagreça existe. É para isso que esse programa existe. Para ir profundamente nas crenças que vocês carregam, derrubar os motivos que impedem vocês de ter forma definitiva e de viver a vida que vocês merecem. Respirem. Todo mundo bem? Tranquilo? Aqui eu tenho agora algumas pessoas que fazem parte da minha caminhada, tanto de forma presencial quanto dentro do programa. A Laís, que eu já mostrei antes. A Maria. A Bruninha. O Ademir e a Cris, que estão aqui, meus alunos queridos aí de um bom tempo já. Ali era tu mesmo, Daniel? Porra, velho. Daniel, né? O Daniel. A Camila e o Diogo, aí é um casal, né? Também. Então é sobre isso, gente. Esses antes e depois acabam sendo pouco importantes, né? Depois que a gente fala de tudo que a gente falou, eu tenho certeza que a última preocupação de vocês agora está sendo o peso de vocês. Peso físico de vocês. Teve uma situação engraçada, a gente chegou no final da edição do Emagreça e ninguém me cobrou avaliação. Tava tudo bem, cara. Azar quanto eu perdi. Eu sou outra pessoa agora. Um ano depois elas vieram fazer avaliação ainda no programa, com estilo de vida completamente diferente. O peso de vocês é o menos importante agora. E o Emagreça, esse nome, ele veio simplesmente para vocês me darem ouvidos. Porque se eu divulgo, venha para um programa para eliminar as suas crenças, as suas situações sistêmicas que te impedem de ter resultado. Ah, que papo chato. Vocês não iam me ouvir jamais, né? Sorte que veio essa borboleta ali, ó. Que dentro da nossa reunião, onde a gente foi escolher a nossa logo e qual seria o animal que daria significado, a logo Emagreça já existia. Essa borboleta apareceu no meio da reunião
Ela pousou ali onde ela estava. A gente não mexeu 1 centímetro ela, e ela era laranja e preta. E a gente encerrou a reunião, a Estelle, foi lavar a louça, ela pousou no ombro da Estelle, e ela ficou ali no ombro dela por um tempo ainda. Então, tem um significado muito grande aqui, gente. Tem algo muito forte nisso. E talvez alguns de vocês vão me escutar hoje e vão embora, porque cada um tem seu tempo. Mas daqui a muitos anos, quando vocês ou os filhos de vocês voltarem, eu vou estar aqui ainda. Talvez não mais no Rio Grande do Sul, talvez não mais no mesmo lugar, mas eu vou ainda estar fazendo a mesma coisa. Porque esse é o trabalho sujo do emagrecimento, essa é a parte que ninguém ousa pisar, porque trata com dores, porque trata com coisa que ninguém quer ouvir tu falar, cara. Ninguém quer ouvir tu falar disso, as pessoas fogem disso. E é para isso que a gente está aqui. O programa, galera, como funciona o Emagreça? Primeira coisa, chegou a hora do papo chato, agora o cara vai... Não. Eu vou apresentar aqui para vocês saber se vocês são capazes ou não de seguir. Porque para muita gente não vai fazer sentido nenhum agora. Eu sou sincero ao falar. Tem que ter peito. Como eu disse lá no vídeo, é simples, muito simples, mas não é nada fácil. Porque simplicidade não tem a ver com facilidade. Existe o fácil e difícil, o simples e o complexo. Podia ser complexo e difícil. Não, é simples, mas é difícil. O programa Emagreça é um programa de 3 meses. Começa domingo agora. Não tem tempo para pensar. A gente já está atrasado em relação à mudança de vocês. Não interessa a tua condição física, como tu te locomove, não interessa nada para nós. Nada. Então não se excluam por esse motivo. Então vocês vão ter acesso ao grupo VIP, que é um grupo comigo, com o estudante de nutrição Isaac, que tira dúvidas uma vez por semana de assuntos nutricionais, da dieta feita pela Paula Schaefer. Marlene, que além de consteladora vai colocar material nesse grupo, a Gi também, uma vez por semana as duas vão estar interagindo de alguma forma, nem sempre totalmente relacionado à constelação em si, mas sempre vai ter a ver com o que elas precisam trabalhar. Mentorias presenciais comigo. Presenciais, nós vamos parar aqui dentro, o pessoal do Destrave veio, viu como é que é. A gente vai parar aqui dentro dessa sala de musculação e vai entender como o jogo funciona. Qual que é o tipo de mentalidade que vocês vão ter aqui dentro. Tudo aquilo que as minhas alunas já fazem de forma automática diariamente, vocês vão aprender a acender em vocês. Treinos presenciais em grupo comigo também. O que é isso? São os treinões. Então a gente vai reunir todo mundo, vai treinar aqui dentro. Vamos ter alguns colegas da área aqui, os meus instrutores, vou convidar eles, alguns, vou revezar, e a gente vai treinar no final de semana com a academia fechada e só quem é do Emagreça aqui dentro. O bicho pega. Quem participou sabe. Mentorias em grupo com a psicanalista Gisele Carpes, quinzenalmente, o primeiro encontro presencial e o último também. Atividades presenciais com a psicanalista, que está aí, né? O primeiro e o último a princípio. 2 constelações sistêmicas em grupo com a consteladora Marlene, que eu apresentei para vocês. Atividade presencial com a consteladora. E-book com dicas de alimentação, que eu já citei, os tira-dúvidas também. Protocolos de treino, ou seja, aquilo que vocês vão fazer quando cair numa academia. Não precisa ser aqui na Iron, treinem onde quiser. Vai ter desconto aqui? Tá, vai ter. Mas eu quero que vocês treinem, não interessa onde. Eu vou passar o treino, eu vou fazer o treino. Avaliação, essa avaliação vocês vão vir aqui presencialmente comigo, eu vou avaliar um por um.
de vocês para ver o percentual de gordura e massa muscular que cada um de vocês tem no começo e no final do programa. Todos vocês vão ter um guardião de metas. Quem que é o guardião? É aquela pessoa que passou pelo processo junto a mim e hoje segue no processo ainda sem ter desistido. Essa pessoa vai ter o contato pessoal e ela vai ser a pessoa que vai te dar o amparo. Tô mal, tô desanimado, tô com TPM, tô com depressão, não quero botar no grupo. Fulano, tô mal. Manda para minha mãe para ver. Eu sei. Eu ia chorando no treino. E aí o que tu faz? Entendeu? Então, essa é a função do guardião, e é por isso que o Emagreça é para sempre. No momento que terminam os 3 meses, a pessoa pode participar de mais uma edição e rever tudo se quiser, ou ela pode se tornar um guardião e trabalhar na minha equipe, ajudando outra pessoa a ter o mesmo resultado que ela, participando do mesmo grupo e das mentorias de novo, se quiser. Não tem problema, o Emagreça é para sempre. Tira dúvidas com a equipe full time, vocês vão ver que eu estou sempre no WhatsApp, tem a Joyce, tem a Estelle ali para tirar dúvida direto com vocês, pelo grupo ou pelo contato presencial, se for algo mais técnico, né? Descontos especiais na Iron Gin, na Natural Tech Suplementos, na Sandy Calçados e na Personal Food. Loja de suplemento, loja de tênis e material esportivo, e Personal Food é a empresa que fornece as marmitas aqui da academia, que faz as marmitas personalizadas do jeito que vocês quiserem. A gente vai colocar o contato no grupo. E no fim disso tudo, o café da manhã do Emagreça, que é onde a gente brinda, é onde a gente se reúne, toma aquele café da manhã de hotel, e eu não fico cuidando quanto vocês comem, porque é o dia da refeição livre de alguns, está tudo certo. Eu como uns 12 ovos nesse dia, bem tranquilo. Então esse é o Emagreça, esse é o amparo que cada participante vai ter. Precisa estar com sobrepeso? É claro que não, eu acabei de falar do meu pai, que era magro, mas tinha os piores hábitos possíveis. Muitas vezes, marido participa com mulher, a mulher tem sobrepeso, o marido não. Entre os dois juntos, participam da constelação. Chega no momento, ou da psicanálise, chega no momento que o marido olha, mas eu tenho coisa que eu tenho que melhorar também. Tinha coisa no nosso relacionamento que não estava bem e eu achava que era só ela. Então, existem várias situações, qualquer mudança de hábito que tu queira implantar na tua vida, o Emagreça vai te dar o caminho certo, por causa de todo o amparo que tem e para tudo aquilo que olha. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês nessa noite era isso. Eu agradeço demais a presença de vocês. A gente foi aí há 2 horas quase de palestra, de conversa. Agradeço demais novamente, me torno repetitivo, porque como eu disse em outras edições, em outros lançamentos, a gente tinha um número mínimo de pessoas. E a gente veio criando uma autoridade, trabalhando forte ao longo do tempo, justamente para alcançar cada vez mais pessoas e levar a nossa mensagem. Então, todas as dúvidas que tiverem, quiserem conversar comigo, com a minha equipe, quiserem saber sobre mais detalhes, valores e tudo mais, lá dentro daquela salinha está tudo ajeitado, é só chegar com calma, tem um café para tomar, fiquem à vontade. Muito obrigado e até breve.